A maior prisão do ser humano não tem grades nem correntes. Ela mora na mente, nos medos e naquilo que se evita enxergar. Já se perguntou por que certos problemas sempre se repetem na sua vida? Por que algumas situações parecem inevitáveis, como um ciclo vicioso? A resposta pode estar na sua sombra, essa parte oculta da personalidade que você tenta ignorar, mas que continua ditando suas escolhas. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Ou seja, enquanto não enfrentar aquilo que evita, sua vida seguirá no piloto automático. Mas aqui está o grande segredo. Dentro da sua sombra também estão seus maiores poderes. Enfrentá-la não é apenas um ato de coragem, é a chave para a verdadeira transformação. E uma vez que você entende isso, nunca mais será o mesmo. Jung dizia que todos carregam uma sombra, aquela parte reprimida da personalidade que a sociedade ensinou a esconder. Medos, impulsos, desejos inaceitáveis, tudo jogado para debaixo do tapete. Mas ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se fortalece, influenciando ações, sabotando conquistas e criando padrões destrutivos. Encará-la não é apenas um desafio psicológico, mas um passo essencial para a liberdade. A sombra se revela quando alguém sente inveja, raiva descontrolada ou age de maneira que não compreende. Imagine alguém que sempre prega gentileza, mas explode em acessos de fúria. Essa incoerência é a sombra em ação. Jung afirmava que quem nega a própria escuridão jamais será realmente íntegro. Mas como transformar essa sombra em aliada? Isso nos leva ao próximo ponto. Cada indivíduo tem sua sombra, mas ela não é apenas um fenômeno individual. Existe uma sombra coletiva. Valores, crenças e preconceitos enraizados na cultura que moldam como as pessoas vivem e julgam. Quando a sociedade rejeita aspectos humanos como vulnerabilidade, ambição ou até egoísmo, os indivíduos reprimem essas características e as projetam nos outros. Isso explica por que certos grupos são demonizados, enquanto outros são vistos como moralmente superiores. Mas, e se, em vez de projetar, cada um assumisse sua própria sombra? A transformação pessoal refletiria na sociedade. Só que antes de mudar o mundo, é preciso aprender a reconhecer e integrar essa parte oculta de si mesmo. Aceitar a sombra não significa se render a impulsos destrutivos, mas sim reconhecê-los, sem culpa ou repressão. O primeiro passo é a observação. Quando algo incomoda demais em outra pessoa, pode ser um reflexo do que se evita ver em si mesmo. Sentiu desprezo por alguém arrogante? Talvez uma parte sua queira se expressar com mais confiança, mas teme o julgamento. A integração acontece quando se dá voz ao que foi negado. Quem sempre foi ensinado a reprimir a raiva pode aprender a canalizá-la para estabelecer limites. Quem sufoca desejos pode encontrar formas saudáveis de vivê-los. É nesse processo que o indivíduo começa a se tornar quem realmente é, sem máscaras. Mas há um perigo nesse caminho: a projeção da sombra. A mente humana tem um mecanismo de defesa poderoso: projetar nos outros o que não quer admitir em si mesma. O resultado? Julgamentos excessivos, preconceitos e conflitos. Muitas vezes, o que alguém condena em outra pessoa é exatamente o que esconde dentro de si. O líder controlador que chama os outros de manipuladores, o moralista que esconde desvios de conduta, o crítico feroz da vaidade que, no fundo, deseja ser admirado. Identificar essas projeções é um exercício de honestidade brutal. Toda vez que algo gera um incômodo desproporcional, vale a pena perguntar: o que isso diz sobre mim? Só que reconhecer a sombra é apenas metade do caminho. Para que a transformação aconteça, é preciso trabalhar com ela de maneira consciente. Encarar a sombra é desconfortável, mas ignorá-la é permitir que ela comande a vida nas sombras. O processo começa com autorreflexão e se aprofunda com práticas como a escrita terapêutica, meditação e terapia. Escrever sobre medos e impulsos reprimidos sem julgamentos pode revelar verdades inesperadas. A meditação ajuda a observar pensamentos sem se identificar com eles. A terapia, por sua vez, oferece um espaço seguro para explorar essa parte oculta. Mas a ação concreta também é essencial. Se alguém teme ser rejeitado, precisa se expor mais. Se evita conflitos por medo de desagradar, deve aprender a dizer não. Pequenas atitudes fortalecem a autenticidade. Integrar a sombra não significa eliminá-la, mas usá-la como força motriz para crescimento. E isso leva ao verdadeiro autoconhecimento. O autoconhecimento não é apenas saber o que se gosta ou quais são os pontos fortes. É reconhecer e aceitar até as partes mais sombrias. Alguém que entende suas próprias sombras se torna menos manipulável, pois não depende de validação externa para se sentir completo. A liberdade real surge quando se deixa de agir para atender expectativas alheias e começa-se a viver de acordo com a própria verdade. Isso não significa agir sem consequências, mas escolher com consciência.
Só que essa jornada não acontece isoladamente. Existe também a sombra coletiva e seu impacto na sociedade. A sociedade reflete as sombras de seus indivíduos. Preconceitos, intolerância e violência não surgem do nada, são manifestações da repressão coletiva. Quando um grupo rejeita certos comportamentos, eles não desaparecem. Apenas se deslocam para o inconsciente coletivo, emergindo em momentos de crise. Por isso, mudanças sociais profundas começam na transformação individual. Quanto mais pessoas reconhecem suas sombras, menos necessidade há de criar inimigos externos. O mundo seria diferente se, em vez de projetar o mal no outro, cada um lidasse com seus próprios conflitos internos. Mas essa mudança exige responsabilidade. Tomar consciência da sombra não é desculpa para se justificar, mas sim um chamado para agir com maturidade. Quem entende suas tendências destrutivas pode escolher agir diferente. Quem aceita sua raiva pode usá-la para lutar por justiça, em vez de descontá-la em quem não merece. A responsabilidade coletiva surge quando indivíduos dispostos a encarar sua própria escuridão ajudam a sociedade a fazer o mesmo. Em vez de buscar culpados, procuram soluções. Em vez de repetir padrões, quebram ciclos. Esse é o verdadeiro caminho para tornar-se quem se tem medo de ser. Agora que você conhece a sombra e seu impacto, a pergunta é: vai continuar fugindo dela ou finalmente encará-la? Você pode seguir culpando o mundo pelos seus fracassos ou pode assumir o controle e transformar sua vida de dentro para fora. Seja honesto consigo mesmo. Quais padrões se repetem? O que você condena nos outros que pode existir em você? Quanto tempo mais vai esperar para se tornar quem realmente é? A escolha está em suas mãos, e se quer continuar essa jornada de autoconhecimento e evolução, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o caminho para a sua melhor versão está apenas começando.